meus amores. Quem tá com sede aí? Eu tô morrendo de sede. Nosso tema hoje é o ciclo da água. Portanto, antes de começar a aula, beber sua aguinha e vamos e vamos. Hoje é a aula do sexto ano, a nossa aula 7, do ensino fundamental. Eu sou a professora Bernadette de Souza e vamos junto à nossa aula de geografia. Bora? Amores, a gente vai descrever hoje aqui o ciclo da água, porque a gente vai comparar ela, o escoamento superficial do nosso ambiente, rural, se é urbano, vai reconhecer os principais componentes da morfologia das bacias e das redes hidrográficas. As redes hidrográficas são os caminhos que a água percorre até chegar ao nosso mesa, a nossa torneirinha, ao nosso chuveirinho. Entendeu, meus amores? Vamos juntos? Olha aí os slides, meus amores. Preste atenção no ciclo da água. Você está vendo a setinha azul? Pronto. Essa setinha azul, ela vai sair do armazenamento de água, que pode ser dos oceanos, pode ser do terrestre. Então, aqui começou pelos oceanos, ela evapora com a calor, a quentura, né, a condensação que o sol dá. Também tem a evaporização. Vai armazenar onde? Na atmosfera, que pode ser aqui na parte de cima ou pode ser em forma de nuvens. Vai guardar, depois vai cair em precipitação, que é um nome técnico para chuvas. E ela pode cair de outra forma superficial, ou seja, se a chuva bate num relevo, na montanha, então vai escoar de novo para os rios, ver a nascente do rio, vai transbordar a nascente do rio e vai despejar tudo novamente, carregando do aquífero e volta de novo para o Oceano Atlântico. Deu para ver aí? Ainda tem a última fase de infiltração. Tá vendo aquela última setinha ali batendo na encosta de terra? Ela vai infiltrar pelas areias, pelo solo, cair, ou fica no subsolo armazenado, ou ela volta para os oceanos. Deu para entender, meus amores, o ciclo de água? Preste mais atenção nos slides que eu vou começar. Porque água, ela é fonte de vida. Certo, meu amor? Sem água a gente não sobrevive. Então, como eu mostrei ali nos slides, o que seria um ciclo de água, professor? O nome científico a gente chama ciclo hidrológico, porque vem de hidra é água, tá? É uma troca contínua da água na hidrosfera. Por quê? Entre a atmosférica e a água do solo, águas superficiais, as subterrâneas e a das plantas. Essa é uma ciência que estuda o ciclo hidrológico, que é hidrologia, porque é ela que vai mover perpetuamente através de uma dessas regiões do ciclo da água, ela vai constituir os seguintes processos principais da água. Vamos juntos? Evaporação, meus amores. Como eu mostrei ali no slide anterior, seria evaporização dos oceanos e de outros corpos d'água, como rios, os lagos, as lagunas. Tudo no ar vai ser evapotranspirando pelas plantas terrestres e animais para o ar, porque a gente transpira, as plantas também vai ser evaporizado pela atmosfera. Tudo isso vai guardar onde? Guardar lá nas nuvens. E as nuvens vai cair de que forma? Forma de precipitação, que é uma condensação de vapor d'água do ar e cai diretamente da terra ao mar. Aqui está armazenado lá nas nuvens, as nuvens branquinhas sem água. Ela começa a ficar carregada, escura, cinzenta, tal. Vem chuva pelo meio do caminho, chamando precipitação, termo técnico para chamar chuvas. Tá certo, meus cotocos de gente? Escoamento, professora, superficial. O que é isso, meus anjos? Bom, a gente sabe que na Terra, geralmente, ela vai escoando superficialmente até chegar a atingir o mar. Porque, veja só o ciclo dela. Sai do mar, vai para a atmosfera, parte quente, evapora, entra na parte de condensação. Condensação, cai novamente, entra nas infiltrações do subsolo, tal, até voltar novamente para o mar. Certo? Está demorando um pouquinho, desculpa aí, tá? Então, vamos lá. E a água, gente, é a única substância, meus amores,
em circunstâncias normais, que todos os três estados da matéria, que é o sólido, o líquido e o gasoso, da natureza. É a única, viu? Então, a coexistência desses três estados vai implicar o quê? As transferências contínuas da água em um estado para o outro. Vai mudar a água? Não, vai mudar o estado dela, mas a água continua lá. Então, essa sequência fechada de fenômenos pelos quais a água vai passando pelo globo terrestre para a atmosfera é designado de ciclo hidrológico, ou o ciclo da água, certo? Ela vai ser evapotranspiração, que é o nome científico dado ao vapor d'água em transpiração e junto com a evaporação. Ela vai atingir um certo nível de atmosfera em que isso vai se condensando, ficar guardadinho lá nas nuvens, formando as nuvens. Das nuvens, a água vai passar uma condensação de formação cutículas. O que é cutícula? Aquelas gotinhas, tá? Aí vai permanecendo em suspensão na atmosfera, fica lá. Essas cutículas, gente, sob certas condições, elas vão se agregando e formando cutículas, gotas maiores, né? Aí cai a precipitação, ou seja, chove, certo? E essa chuva, ela pode seguir dois caminhos, tá, meus amores? Ela vai se infiltrar e formar um aquífero, ou um grande lençol freático, ou simplesmente escoar superficialmente até encontrar um rio, um lago, ou voltar para o oceano. Isso é o ciclo da água, então continua sempre em movimento. Deu para entender, meus anjos? Não? Vou falar rapidinho, rapidamente. Tá lá. A transpiração com a evaporização chama evapotranspiração, que é o nome científico dado pela água em vapor. Ela vai se condensar, então ela vai se formar novas nuvens, que vão guardar dentro dessas nuvens, vão ficar condensadas gotículas d'água. Essas gotículas, depois com a suspensão da atmosfera, a pressão dela, elas vão se formar em condições de agregar novas gotas. E essas novas gotas vão se tornar cada vez maiores até formar as chuvas caindo das nuvens para a terra. E com isso ela vai ficar guardadinha num aquífero ou num lençol freático, por filtrações d'água no solo, ou simplesmente ela vai escoando, encontra um rio no meio do caminho, encontra um lago no meio do caminho, ou encontra voltando para o Oceano Atlântico, que tudo começou, o ciclo da evaporização das águas do oceano, e voltou novamente para o mesmo lugar. Deu para entender, meus cotocos de gente? Então, o processo, novamente, como eu falei, é precipitação, chuva, entra em vaporização, condensa nas nuvens e cai na superfície terrestre em forma de chuva, beleza? Infiltração. Consiste o quê, meus amores? Um fluxo de água da superfície que fica infiltrando no solo, certo? Quando chove, de repente começa a secar, as águas ficaram infiltradas, cede e fica tudo lá. A areia, você percebe que o solo, a areia está lá, úmidazinha, porque ela penetrou dentro das infiltrações no solo terrestre, tá bom? Escoamento superficial. Já é o movimento das águas na superfície terrestre, meus amores, do solo para os mares. Porque quando é que ela não consegue ficar infiltrada, que desce para a água, ou que está encharcada demais, ou vai pelos lagos, ou vai pelos rios, ou ela volta o caminho, escoada, volta para o mar novamente, para as águas oceânicas, por isso chamado escoamento superficial, tá bom? Evaporação. Bom, é a transformação que a água tem em seu estado líquido para o estado gasoso. E à medida que ela vai deslocando, meus amores, da superfície para a atmosfera terrestre. Deu para entender? Ela sai de um estado líquido, evapora, condensa nas nuvens, tá lembrado? Pronto. Aí volta todo o período novamente. Transpiração é a forma que a água existe nos organismos, passa para a atmosfera. A gente não transpira, não sai gotas de suor. Pronto. A gente bebe água, a gente armazena água no nosso corpo. Também a terra. Ela também bebe água, ela também transpira a água que está em essência. Tá certo? Evapotranspiração. Nome grande, né, meus cotocos de gente? Mas é a junção de evaporização com transpiração. Sacou? Então, o processo conjunto pelo qual a água que cai e é absorvida pelas plantas
voltando para a atmosfera terrestre, através da transpiração ou da vaporização direta, quando ela não é absorvida, tá certo, meus amores? E condensação, prof. O que é isso? Não é o leite condensado, não, tá, meus amores? É docinho, mas não é o leite condensado. É a transformação da água em água líquida, o vapor d'água para água líquida, com a criação de nuvens e nevoeiros. Vê só, gente. Não sei se vocês perceberam. Logo de manhã cedinho, depois de várias chuvas, as plantas ficam cheias de cutículas de água. Ela está se transpirando, então ela recebeu excesso de chuvas, então ela está se condensando ali, através do nevoeiro, entendeu, gente? Então, as coisas ficam meio úmidas, suando. É feito a nossa água gelada, quando a gente coloca alguma coisa de alumínio. Não fica suando fora, aquelas cutículas caindo? Pronto, condensação. Aí eu vou mostrar agora aqui o que seria a precipitação. Bom, quando a APAC diz a meteorologia hoje, o dia vai ter focos, pancada, tal de chuva, está prevendo algum tipo de fenômeno relacionado com a água que cai do céu, pronto, precipitação. Porque eles têm um mecanismozinho que dá para perceber quando vai chover o dia todo, não vai, ou vai cair pancada de chuva, ou vai cair leve, ou vai ter dias de água, tudinho. Então, a meteorologia, ela dá para prevenir com antecipação a queda da precipitação, a queda das chuvas. Então, pode cair neve, isso inclui chuva, quando eu falo, inclui neve, a chuva e até a própria chuva de granizo, percebe tudo isso na meteorologia, tá bom? Ela é uma parte importante do ciclo hidrológico. Por quê, gente? Porque ela é responsável de retornar a maior parte de água de volta, de água doce de volta ao planeta. Deu para entender assim? Então, o ciclo está sempre se renovando, meus amores. A chuva é um dos principais, que ela vai trazer de volta para a superfície terrestre uma água doce para a gente beber. Porque você sabe, né? O volume d'água maior é de água salgada. O volume de água doce é pequena para o mundo todo. Por isso que a gente tem que ter essa consciência e não gastar tanto água, né? Preservar, prevenir. Para que escovar o dente com a torneira ligada? Para que tomar banho em excesso, meia hora de banho? Gente, a gente pode ficar cheirosinho, limpinho, adequadamente, com pouca quantidade de água. Então, vamos prevenir, né? Fecha a torneirinha, diminui a quantidade do chuveiro, e assim dá para a gente tomar o nosso banho e ficar lindo e cheiroso para nossos familiares, né? Nossos amiguinhos. Infiltração. A gente sai da precipitação e vai para a infiltração, meus amores. É como eu falei. Gota de chuva pode ser interceptada pela vegetação, não pode? Ou seja, ela cai diretamente ao solo. Pá, fica lá. Ela, dependendo da quantidade que ela vai receber, ela pode ser avaliada indiretamente ou normalmente uma pequena relação à chuva, de acordo com a chuva que ela vai cair. Se é muita, fica encharcada, se é pouca, vai lá, dá para abafar um pouco o nosso calor, né? A gente até fica dizendo, ai meu Deus do céu, tá tão abafado, tá tão quente que caiu a chuva, mas continua esse calorão todo, esse mormaço. É porque a quantidade que caiu no solo não foi suficiente para tentar equilibrar o calor, tá certo? Ela penetra, infiltra o solo, mas não foi a quantidade suficiente. Porque se ela atingir uma quantidade que ela der para evaporar, penetrar no solo ou escoar superficialmente, beleza. Mas quando a quantidade evaporar durante algumas chuvas intensas, ela é desprezível em alguns momentos das chuvas, mas a outra parte da infiltração ela vai sofrer uma ação de capilaridade, que seria uma retirada das camadas superiores do solo, que se pode prevalecer sobre a força da gravidade. Então, vê só, o solo fica úmido, ela se umedece, tá? A forma de gravidade que passa a prevalecer que a água percorreu bastante tempo ali em diversas camadas mais profundas. Então, ele se infiltrou ali, deu para penetrar, foi tanta água, que deu para infiltrar até o solo, a chegar ao aquífero ou a chegar ao subsolo, que são os lençóis freáticos, tá bom? O bom disso, ele é um processo essencial para o projeto de irrigação na agricultura. Entendeu, gente? Os principais fatores dão um processo de infiltração. Quais são, prof? No solo. Pessoal, umidade de solo. Quanto mais saturado tiver o solo, menor será a infiltração. A geologia é a
granulometria do solo condiciona a sua permeabilidade. É meio complicado, meio cotoquinho, mas preste atenção. São nomes grandes, mas está para dizer que, de acordo com a permeabilidade do solo, se chove demais, encharca, dá para penetrar, tá certo? A ocupação do solo são processos de urbanização, gente. Ou a devastação da vegetação, ele vai diminuir a quantidade de água infiltrada. Por isso que nas barreiras, para conter a queda das barreiras, pode-se colocar algumas certas plantações, porque as raízes, ela vai segurar quando o excesso de água cair e não vai se filtrar diretamente, arrastando tudo. Então, ela vai ter um pouco ali de como se fosse um entrave e vai segurar aquelas areias ou a região dos morros para não cair de vez, tá certo? Topografia. São declives acentuados, favorecendo o escoamento superficial direto, vai diminuindo assim a oportunidade de filtração. A topografia natural, se tem relevo, se não tem, porque se for algo plano, dá para poder condensar. Mas se não for, naturalmente ela vai escoando para encontrar os caminhos dos rios, dos lagos ou dos oceanos. Depressões. A existência de depressão, gente, que vai provocar retenção da água, diminuindo assim a quantidade de escoamento superficial direto. Então, a água retida que filtra no solo ou ela se evapora. Entendeu? Aí vamos para escoamento natural, superficial, perdão. Você está vendo a foto aí que tem origem fundamental nas chuvas? Tem, professora. Quando a chuva chega no solo, tá, boa parte dela se filtra, se penetra no solo, mas uma boa parte também é retirada das depressões de terreno e vai escoando tudo que encontra pela superfície terrestre. Inicialmente, a água, ela se infiltra, certo? Mas se a chuva está tão intensa, a infiltração do terreno não vai poder coletar, então ela vai criar pequenas depressões. Ela vai começar a escoar de alguns cantos, entendeu? Então não vai ficar só socada ali, só armazenada naquele local. Evaporação, prof. Evaporação, meus cotocos de gente, é um fenômeno do qual os átomos ou as moléculas do estado líquido ou sólido, que nessa substância sublima, ganha energia suficiente para passar para o outro estado, que é vapor. Se tu colocar uma panelinha de água para ferver, para fazer um chá, por exemplo, a gente não pode deixar a água ferver por muito tempo, senão ela vai começar a baixar o nível da água, não vai ter nem água para o nosso chazinho, do nosso café, porque ela está se tornando do estado líquido para o estado a vapor. Ela some as gotículas, ela vai sumindo, vai se condensando pela atmosfera do ar, certo? Transpiração é um processo da qual a água fica contida no corpo, ela é eliminada devido a uma elevação de temperatura externa ou interna, e que vai permitir, meus cotocos, ir fluir para a superfície do mesmo corpo. Apesar de qualquer corpo contendo água em sua composição, também está sujeito à transpiração, sob temperaturas elevadas, que nós, seres vivos, transpiramos e adquirimos de forma vital. Você aí, quando corre, você quando está suado, não está transpirando? Pronto, é a mesma coisa que ocorre com as plantas, com o solo, também se transpira, tá certo? Evaporização. No quadro dá para prestar atenção que quando começa o escoamento, que eu acabei de falar, quando está encharcado demais e tenta infiltrar, ele passa direto. Então, ele fica lá embaixo com recarga de água subterrânea. Pode ser lençóis freáticos, ou pode se tornar aquífero. Tá lá? Beleza. Mas quando está aqui, sobe a setinha amarela, fica evaporização. Quando tem calor intenso, sol e tal, passa pelas árvores, fica derramando, fica se condensando, fica se transporando, porque a árvore também se transpira, viu? Evaporizando, 5 minutos, Ronaldo, ok. Evaporizando, transpirando, então tudo isso vai passar pelo processo. Veja, a raiz embaixo da recarga, escoamento pelas árvores. Então, tudo isso é perda de água do solo por evaporização e a perda da água da planta por transpiração. Deu para sacar esses dois processos, meus amores? Tudo isso devido à sua necessidade de mensuração ou de estimação. Isso se dá evapotranspiração. A junção da vaporização com a transpiração. Deu para entender, meus amores?
Condensação. Aí eu botei logo aí essa gravura dessa garrafinha d'água que a gente bebe, né? Bom, é a fase que ocorre a transformação da matéria do estado gasoso para o estado líquido. Ela condensa as partículas d'água, ela vai condensar o que está em vapor e se resfriado. Quando se resfria, meu amor, tudo fechadinho, comprimido, fica o quê? Estado líquido, tranquilo e equilibrado, de acordo com a pressão e a temperatura. Essa é a condensação. Forma prática, é um garrafão d'água, uma garrafinha d'água, está lá condensando. Do estado gasoso para o estado líquido. Ok, meus amores? Curiosidade, eu vou citar só algumas pelo tempo curtinho, porque tem duas questõezinhas, vou fazer só uma, tá bom? Vocês sabem que a água, o volume total de água da Terra mantém constante, vai variando de acordo com alguma distribuição e de acordo com as suas fases. Se a gente fosse dividir a água do planeta, incluindo a congelada, a salgada, a potável, daria umas 7 piscinas olímpicas para cada pessoa da Terra, por toda a vida. Mas se a gente divide só a água potável, quando eu dividir ali, está incluindo toda a água, inclusive a água salgada com a potável. A gente tem menos de 2 litros para cada um habitante da Terra, para toda a vida. Então, é pouquíssima água. Então, a gente tem que prevenir, tá? Mas, professor, a gente tem quase 96,4% da água dos oceanos em todo o planetinha. Sabendo que essas águas são salgadas, ok? E sabemos que só temos 2,25% do estado nas calotas polares, que são geleiras, enquanto apenas 0,75% é encontrada em forma de água subterrânea, em lagos e rios e também atmosfera como vapor d'água. Prestar atenção que dessa quantidade tudo, 84% vai se evaporando, vai se acabando, e a gente fica com pequenos 16% são oriundos dos continentes, portanto, pouquíssimas águas. Tá certo, meus amores? A água a gente tem que usar para beber, nos rios, lagos, subterrâneos. É a menor de todas elas, é 0,01% existente no nosso planeta. Portanto, cuide-se da água, tá, meus amores? Que cada vez mais a gente está diminuindo a quantidade e nós, seres humanos, temos que beber no mínimo 60%, enquanto a população aumentou mais 50% de pessoas. Só vou dar uma rapidinho antes de terminar. Qual é o nome que recebe a mudança de estado físico que está ocorrendo? Solidificação, a fusão, condensação ou evaporização? Aquele que a gente está mudando o estado de um estado para o outro. Se condensação, meus cotocos de jeito. Ainda tem mais outra, mas você dá uma olhadinha aí, tá certo? Fique com Deus. Espero vocês na próxima aula. Beijinhos. Tchau.